Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os meus colaboradores e seguidores do meu canal no YouTube, que é Poetry by Bernadette Cavalcante. Para finalizar essa parte, pelo menos dar tem mais um vídeo. Na França, La Belle France, a Bela França, The Beautiful France, nós vamos fazer uma apresentação dos slides e vídeos que eu já postei. É o seguinte: no ciclo francês, na metade do século XI, aconteceram, como eu falei anteriormente, uma divisão. A gente pode classificar hoje em dia, né? Essa poesia épica e também a poesia que dá valor aos eventos que aconteceram na antiguidade. Então, foi dividida, como eu falei, a epopeia real, a epopeia feudal, quando havia luta entre os barões. Nos barões, eu tinha também já comentado, e eu achei melhor explicar assim, que é um pouco confuso, e a gente explicando fica melhor. E falei sobre os grandes da época que escreveram, que foram, nós estamos agora na feudal, a luta entre os barões, que eles eram barões e depois alguns se tornaram reis, como é o caso do barão de uma cidade chamada Charlemagne, e em homenagem ao grande Carlos Magno, e depois ele foi o rei de Navarra, que foi considerado o poeta mais lírico. Mas isso fica para um próximo vídeo. Raoul Labesse de Lorraine foi escrito por Raoul de Cambrai, Aubry de Bourgogne. E então houve a luta entre os feudos e a realeza. Na epopeia de aventura, aqui que nós vamos demorar mais um pouco, eu digo assim, fiz um resumo para apresentar em pouco tempo. Nós temos como tema os antigos romanos e temos vários grandes poetas da época. Alguns deles se basearam na história antiga retratada de forma sui generis, não como os gregos fizeram, que na Grécia Antiga tinha Homero, que escreveu as duas, né? A Ilíada, que conta a história toda das conquistas gregas, e entra a parte de deuses, da mitologia grega, e tem a Odisseia, que conta também a história do que houve, uma guerra muito famosa, que ficou para a posteridade, chamada de Guerra de Troia. Nesse século, foi no século XII, na França, esses poemas, eles tentaram trazer esse sabor, né, com uma maior ênfase nas sílabas e também na retórica. Um dos grandes romances que foi lançado nessa época foi o romance da vida de Alexandre da Macedônia, porque Alexandre teve uma vida curta, mas foi um grande rei daquela época, e ele chegou a conquistar a Síria, a Pérsia, e chegou até a Índia. No retorno, venceu em todas as batalhas, e no retorno ele pega uma febre, que certamente deve ter sido a malária, e morre. Então esse da Idade Média, esse grande autor, trovador, na época chamava troubadour, o trovador, ele introduziu o verso dodecassilábico, ou seja, com 12 sílabas. Primeira vez no mundo, veja, no século XII. Então era a Idade Média. Então esse grande trovador introduziu isso. E esses versos ficaram com o nome de alexandrinos.
versos alexandrinos, onde o tema sempre era a Grécia e a Roma antiga. Então, voltando para os guerreiros gregos, sobre a história de Alexandre, ele veio falar sobre as conquistas dele e o que ele motivou para a modernização na época das poesias, das cantigas, quando se começaram a usar os versos alexandrinos. A composição geralmente era em forma de monólogo e os grandes foram Roman de Thèbes, escrito por Benoit. Esse Benoit eu não tenho muitos dados sobre ele, mas foi um poeta da época. E o outro sobre Júlio César, o autor foi Jacques de Foret, baseado na prosa. E então eles usaram a prosa Farsale, Metamorfoses, que foi escrita por Ovídio. O romance de Alexandre, ele trata a morte de Bucéfalo. Ele realmente não diz Le Roman d'Alexandre, o romance de Alexandre. Não fala muito sobre Alexandre. Eu que acrescentei e mostrei um pouco da biografia desse grande imperador que fez tantas conquistas. É sobre o verso do decassilábico que ele usou na composição da morte de Bucéfalo, que era o cavalo de Alexandre. Esse cavalo, ele tinha uma grande afeição ao cavalo e ele conseguiu, por conta disso, ele ficou transtornado, teve crise depressiva, etc. e tal. A última estrofe diz o seguinte: Alexandre, eu vou ler em francês e depois eu traduzo. Alexandre é parvenu au dernier terme. Então, Alexandre chegou ao seu último estágio, o seu último termo. Et parvenu au dernier terme, où s'élevait l'humanité. Et pourtant, il n'est rien. E daí ele não se interessou mais por nada. Ele chegou ao extremo da emoção dele. É o que ele diz. O autor chamava-se foram dois autores. Isso eu esqueci de falar no começo. Foi a primeira vez que foi feito um poema em duo. Duo é o dueto, onde dois poetas falam sobre um determinado tema. Então foi Lambert de Letort e Alexandre de Paris. Mais fácil chamar assim, o nome dele é um pouco mais complicado. Então, esse romance ficou famoso em toda a Europa. E até hoje se fala nos grandes feitos de Alexandre, o grande rapaz que morreu jovem. Acho que ele morreu com uns 32 anos de idade. Era muito jovem. Benoit de Saint-Maur, em 1160, escreveu para Eleonora de Poitiers, a esposa de Henrique III, chamado Plantagenet, o mais famoso romance dele, que foi Le Roman de Troie, ou seja, o romance de Troia. Troia é aquela cidade onde que os gregos vieram para atacar e pegar a grande e bela princesa que foi raptada por Paris, que era o príncipe de Troia. Então, Troia era governada pelo rei Príamo, e Príamo tinha 2 filhos, o Heitor, príncipe, todos os 2 príncipes, Heitor, e tinha o Paris. Paris, um jovem muito assim bonito, arrebatador, vai visitar o rei Menelau lá na Grécia, aceito no castelo dele, e lá quando encontra a esposa de Menelau, se apaixona. A esposa dele chamava-se, né? Que ainda hoje é um dos mais belos filmes que a gente pode assistir, de aventura, de amor, de tudo. É Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia.
Então ele não se inspirou em Homero, porque Homero escreveu isso na Odisseia, porque ele conta a história, Homero, o poeta grego, ele conta a história de uma outra forma, não na forma de poesia, mas sim na forma de um ensaio, que a gente chama em inglês essay, né? Ele contou a história de Ulisses, que Ulisses era muito amigo de Aquiles. A gente vai chegar lá. Então Aquiles era o melhor amigo de Ulisses. E Ulisses consegue sobreviver à guerra de Troia e volta para a Grécia, né, já levando a história, e Homero se baseia nisso. Mas esse Alexandre de Paris e o amigo disseram, não vamos plagiar, não vamos copiar o que Homero escreveu. Vamos falar, se basear na obra de Píndaro, que era um poeta de Tebas, que era menos conhecido. Embora quem estuda literatura e literatura grega, conhece Píndaro, que também escreveu numa forma de ensaio, descrição, uma espécie de um livro, não é isso? Bom, então essa é o resumo da história. O que leva o rei Príamo, seguido por seus guardas, levando o cetro que o rei Príamo levava, chamava-se Flor de Lis. E isso é uma homenagem que foi feita a Helena. O poema é muito bonito, é muito romântico no começo e depois descreve a batalha. E finalmente fala sobre a morte de Aquiles. Aquiles foi o maior guerreiro de grego, né? E disseram até que era filho de uma deusa, só que não era, e por isso ele foi considerado invencível, exceto pelo tornozelo. Isso é a lenda que conta, que o grego gostava muito de lendas, tinha os deuses gregos, diferentemente do pessoal do Ocidente, que acreditava em Jesus, né, no cristianismo. E o Aquiles leva uma flechada, isso é descrito nesse poema, porque no outro fala, mas por cima. Esse dá muita ênfase na morte de Aquiles, o maior guerreiro da Grécia. Foi considerado que ele nasceu numa ilha grega. E com isso iniciou-se a defesa de Troia. E eles entram com um cavalo e dentro estava todo o exército grego para acabar com Troia. E foi o que aconteceu. Eles destruíram Troia, mas, segundo a história, pelo menos para romancear, né, Aquiles morre, mas Paris consegue sobreviver, leva Helena, foge. O rei Príamo é morto, Heitor é morto inicialmente por Aquiles. Aquiles arrasta Heitor, então atinge muito o coração do pai, né, do rei Príamo, que se submete a uma cena horrorosa e vai lá pedir até perdão ao grego. Quando o grego morria, colocava as 2 moedas nos olhos. E sempre isso para poder pagar um barqueiro, para levá-lo da terra para a eternidade. Então, a mitologia grega. E esses 2 franceses, eles deram muita ênfase à morte de Aquiles. Eu apresentei, inclusive, uma miniatura onde está exposta a situação da morte de Aquiles. Eles, arrodeado de guerreiros, tem o Palácio de Troia um pouco distante. Isso é uma miniatura de um livro com muitas miniaturas vamos dizer, da época medieval. É uma raridade, eu considero uma raridade. E com isso terminamos essa época e entraremos então na época dos poemas líricos, que a gente depois vai falar.
Muito obrigada pela participação, pela colaboração, por escutar essa história e, por favor, se